Glória a Deus. Vamos entrar no nosso tema de hoje, então. Vamos entrar no nosso tema desta sexta-feira. Glória a Deus, a nossa série aí, o que aprendemos com... E os personagens de hoje serão Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Glória a Deus, isso mesmo. Vamos estar aprendendo hoje com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, né, são mais conhecidos aí pelos nomes de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isto mesmo, vamos estar falando aí destes jovens que viveram aí algo nas suas vidas e que nos serve de lição. E olha, que lição, hein? Que lição para nós cristãos, para nós que servimos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Uma lição extraordinária nós aprenderemos no dia de hoje, pode ter certeza. Glória a Deus. E nós vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui uma palavra bem conhecidinha mesmo, lá no livro de Daniel, no capítulo 1 e no verso 8, né? Acredito que todo mundo já ouviu essa palavra, os pregadores aí, quem sabe, todos já até ministraram essa palavra em algum momento de suas vidas, né? E nós vamos estar falando desses jovens, então, e vamos usar como base esse texto bem conhecido, que nos diz assim, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E ali, então, né, vai nos narrando um pouco mais sobre esta história, glória a Deus, essa história aí que nos vai trazer uma grande lição, grande aprendizado nesta noite. Glória a Deus. Nós vemos aqui, então, né, 4 jovens aí, né, o texto mais precisamente que nós lemos falou de Daniel, né, que Daniel, na verdade, teve esta atitude, esta iniciativa, né, mas nós vemos aí, então, perdão, 4 jovens aí, então, que nos trazem uma grande lição, que é viver em um lugar, né, do que é viver em um lugar pagão e mesmo assim não perder a sua identidade. Olha só, já vamos começando daquele jeito, né? Nos trazem aí esses 4 jovens uma lição do que é viver em um lugar pagão, né? Um lugar de idolatria, um lugar totalmente fora da vontade de Deus e mesmo assim não perder a sua identidade. Glória a Deus. Então, a gente pode ver, né, que essa história aí, ela condiz muito bem com a nossa realidade, né? Nós, como cristãos, aí, a gente vive nesse mundo, né, nesse mundo que jaz, a palavra de Deus nos diz que este mundo jaz no maligno, está debruçado aos braços do maligno, né, este mundo que nós vivemos, né, mas a gente não pertence a ele, olha que maravilha, não pertencemos a este mundo e por isso então a gente não pode perder a nossa identidade, porque ela não é uma identidade daqui da terra. Nossa identidade é identidade celestial, né? Você pode pensar, meu Débora, mas eu fiz a minha identidade, meu RG aqui, não foi lá no céu, né? Mas nós temos esta essência de Cristo, essência do céu dentro de nós. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós temos uma identidade que não é terrena e ela não pode ser trocada por este mundo a qual nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. O nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Eu creio que você, como cristão, já sabe disso, né? Não precisamos nem falar muito, mas a nossa pátria não é aqui. Nosso lugar é o céu, onde nós aguardamos esta promessa se cumprir, né? Jesus, quando ressuscitou no 3º dia, ele prometeu, os anjos ali falaram, né? Que assim como o povo estava vendo ele subir,
eles veriam ele descer. Olha que maravilha! Então, temos esta promessa, aguardamos aí esta promessa, aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nos foi preparar lugar, aleluia, foi nos preparar lugar, e em breve, muito em breve, mais perto do que nunca, ele vem para arrebatar a sua igreja. E como diz aquele louvor, né, o encontro, um louvor aí que foi lançado há poucos dias, pouco tempo, né? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. Olha que maravilha, o encontro do noivo vai ser muito lindo, o encontro do noivo com a igreja vai ser coisa extraordinária. Então, nós não somos daqui e aguardamos para um dia voltar para a nossa terra, voltar para a nossa pátria. Glória a Deus. Retornando aqui ao fato, então, a gente contempla esse ocorrido na vida destes moços, né? Eles viveram aí algo muito ruim. Eles foram levados da sua terra. Se você ficar observar desde os primeiros versículos aí do livro de Daniel, ali do capítulo 1, você vai narrar ali que o rei Nabucodonosor veio da Babilônia, sitiou Jerusalém, enfim, levou ali o rei. O Senhor entregou, né? Foi uma permissão de Deus. A palavra diz ali que o Senhor entregou, né? Nas mãos de Nabucodonosor, o rei de Judá, enfim, os utensílios da casa de Deus. E nesse inteirinho ali, nessa questão que acontece, perdão, irmãos, eu vou acabar tossindo no decorrer aqui, mas, irmãos, não liguem, eu tô me curando ainda da gripe que eu estava semana passada e ainda restou a tosse, tá? Então eu vou tomar uma aguinha aqui agora, mas se eu tossir aí durante a nossa fala, já peço perdão adiantado. Glória a Deus. Tomei uma aguinha aqui, vamos recapitulando. Aleluia. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor, então, sitiou Jerusalém, levou, né, o rei, levou os utensílios da casa do Senhor. E nesse inteirinho e nessa questão que ocorre, Nabucodonosor pede ali para que escolham dentre os filhos de Israel ali, né, jovens, né? Ele pede ainda, diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio, enfim. E ali então eles fizeram, né? Os trabalhadores ali de Nabucodonosor, nesta questão aí de eles estarem sitiando ali Jerusalém, enfim, e levando as coisas, eles escolheram, então, moços, né, escolheram jovens para trabalhar lá na Babilônia. E nós vemos, então, que é o que ocorre na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 moços foram levados, foram juntos, né, viveram essa fase ruim de, né, sair ali da sua terra, do meio da sua parentela, dos seus pais, quem sabe. A palavra não fala aqui da família deles, mas enfim, nós vemos que eles saíram, né, do meio da sua convivência, da sua família, da sua terra, foram levados para servir um rei pagão, olha só. Né, o povo ali de lá de Jerusalém era um povo cristão, um povo que acreditava em Cristo, né, que tinha a sua fé baseada na palavra de Deus. E agora então, eles estão numa situação meio complicada. Foram para um país pagão, servir a um rei pagão, né, no meio de pessoas pagãs, ou seja, eles saíram da sua terra ali para viver em meio a uma realidade totalmente diferente, né? Uma realidade de idolatria, sim, diversas coisas ali que ocorriam naquele país, naquele lugar chamado Babilônia. E, né, chegaram lá na Babilônia, foram levados, né, e iniciaram os preparativos aí para se preparar aí para servir o rei.
A palavra nos diz que eles iriam ficar ali 3 anos, foram colocados 3 anos para ficarem aprendendo sobre a cultura, para se alimentarem com as iguarias do rei. Enfim, para criarem postura, adquirirem conhecimento, para chegar ao ponto, então, de conseguirem ir lá para o palácio servir ao rei Nabucodonosor. E ali, então, eles iriam ficar esse tempo todo, né, iam ficar aprendendo. E no final, então, estariam aptos para ir para o palácio trabalhar. E aí que entra esta atitude incrível de Daniel, né? Essa atitude incrível de Daniel, que foi não contaminar-se com as iguarias do rei. Olha só que atitude deste moço. A palavra diz aqui, né, o rei ali pediu para escolher jovens, né? Jovens, eu acredito que seria aí até no máximo 20 anos. Acredito que eles tinham menos do que isso de idade. Então eram moços, né, jovens, novos, né? E já tendo esse tipo de atitude, olha só que incrível, já tendo este tipo de atitude. Nós vemos então aqui no versículo 8 que nós lemos: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí então Daniel pediu para o chefe dos eunucos que permitisse que eles não se contaminassem. Com certeza, né, as comidas, as bebidas que iam ser servidas lá eram coisas bonitas aos olhos. Com certeza não eram alimentos ruins, acredito eu, que tinha banquetes, mesas fartas. Imagina só, servir no palácio do rei. Eles estavam se preparando para algo, para um escalão muito grande. Eu digo assim, de trabalhar lá no palácio, é a mesma coisa considerado hoje, alguém ir lá trabalhar juntamente com o presidente da república, né? Eu acredito que deve ser algo assim para alguns. É algo privilegioso, estar trabalhando junto do palácio, estar trabalhando junto ali do presidente, perto, no mesmo ambiente, enfim, né, trazendo para o nosso contexto, é isso que eles estavam se preparando para fazer. E ali, então, acredito eu que as comidas eram coisas boas, eram, né, frutas boas, comidas, carnes boas. E nós vemos, então, a atitude de Daniel, né? Eles sabiam que aquilo não era o melhor para eles. Olha que interessante. Eles sabiam que aquela comilança toda não iria trazer o resultado esperado. Nós vemos mais pra frente que quando eles foram postos à prova, eles estavam se alimentando com cereais e água. E eles mostraram estar mais aptos para servir ao rei do que aqueles que comeram das iguarias do rei, daqueles que beberam do vinho do rei, daqueles que comeram os banquetes que eram servidos ali. E outra coisa também, né? Eles estavam num país pagão. É bem possível que aquelas comidas, né? Aquelas comidas, algumas, quem sabe, até eram apresentadas a outros deuses, oferecidas a outros deuses que não eram o Deus de Israel, que não eram o Deus do povo hebreu, né? Então, creio eu que eles tinham Daniel tinha firme no seu coração de que aquilo não era o melhor, de que, quem sabe, aquilo não iria agradar ao Senhor. E nós vemos, então, que essa atitude, ela trouxe grandes resultados. No final ali, comparando, né, os jovens, ali aqueles que estavam cuidando deles puderam ver que os 4, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam mais saudáveis, estavam mais inteligentes, mais fortes, a aparência deles era melhor do que a dos outros, e eles foram então escolhidos para ir ao palácio trabalhar, foram escolhidos para irem servir ao rei. Glória a Deus. Aleluias. E nós vemos então aqui, né, que o que causou essa decisão deles. Então veja o que é uma pessoa firme em sua identidade. Eu penso assim, por mais que a palavra não demonstra aqui que eles tiveram sentimentos ruins, enfim, de terem sido levados para trabalhar lá,
Eu acredito que como jovens, quem sabe eles podiam ter sonhado alto, né? Eles poderiam ter sonhado com tantas oportunidades que eles poderiam ter naquela terra. Poderiam ter feito altos planos de crescer, de estudar, de quem sabe um dia até alcançar escalões altos ali na Babilônia, poder trazer a sua família para morar com eles, para viver com eles, dar uma condição melhor. Eu vejo que eles poderiam, como jovens, ter criado esse tipo de expectativa, de sonhar com algo ali naquela terra. Mas eles permaneceram fiel ao seu Deus, permaneceram fiel à sua crença, né? O Senhor esteve com eles ali esse tempo todo e eles resolveram não se dobrar àquele lugar, à realidade daquele lugar. Eles resolveram não se contaminar com o que aquele lugar poderia oferecer, com o que aquele rei poderia oferecer. Nós vemos aqui 4 jovens, digamos assim, vulneráveis, longe da sua casa, longe da sua terra, longe do seu Deus. Falando assim, longe de Deus, não porque ele estava ali com eles, mas longe lá da sua terra, onde eles tinham liberdade para adorar a este Deus, né? E nós vemos então que eles tiveram uma atitude firme, né? A gente vê que esses moços, eles puderam ser usados pelo Senhor ali na Babilônia. Olha que coisa maravilhosa. Eles não se contaminaram, estavam numa terra pagã, com pessoas pagãs, com pessoas idólatras, com pessoas cheias de diversos tipos... Perdão. Com pessoas com diversos tipos de pecados, enfim. E ali eles estavam firmes com a sua fé no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E ali eles tiveram a oportunidade de ser usados por Deus, né? Eles eram moços sábios, eram moços inteligentes. E a palavra narra aqui que eles foram achados ainda mais sábios e inteligentes do que os magos e os encantadores que havia naquele reino. Imagina, o rei Nabucodonosor fez ali perguntas, enfim, para ver como é que eles estavam de sabedoria. E eles ainda foram achados diante do rei mais sábios que os próprios trabalhadores que o rei já tinha, os próprios magos, encantadores, pessoas lá inteligentes que o rei tinha no palácio, né, no seu reinado todo ali. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram achados mais inteligentes ainda, mais preparados ainda. Olha só que coisa interessante, eles estavam longe da sua terra, num lugar distante, num lugar que não era o melhor, mas ali Deus estava com eles. Aí pense comigo como seria se, quem sabe, eles tivessem, vamos aproveitar, já que nós estamos aqui, Deus permitiu que nós fôssemos levados da nossa casa, da nossa terra, que as coisas da casa do Senhor fossem levadas, vamos agora se esbaldar. Eles podiam ter pensado nisso, podiam ter pensado, como eu disse, ter feito altos planos, sonhado em crescer lá na Babilônia, não. Eles continuaram firmes, eles foram lá sim, iam obedecer, iam servir, mas no momento que houve coisas que vinham para ferir a fé deles, eles, já recuavam. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram daquele lugar. Eles sabiam que o Deus que eles serviam era diferente, não se agradava de certas coisas que acontecia lá na Babilônia. Aleluias! Então nós vemos aí que esses moços, eles puderam também ser usados pelo Senhor lá para trabalhar, enfim, para servir lá no palácio. Então o que nós aprendemos com estes jovens? Nós aprendemos que vale a pena ser firme na nossa identidade. Vale a pena nós ser firme na nossa identidade em Deus. E claro, primeiro ainda a gente precisa entender quem nós somos em Deus, né? Não adianta, eu tenho que ser firme na minha identidade, eu nem sei quem eu sou em Deus. Nós somos filhos de Deus, somos cidadãos do céu, a nossa pátria não tem nada a ver com esse mundo aqui que nós vivemos. Né? Lá tudo é perfeito, é sem erro, é sem mancha, sem mácula. Né? E na palavra de Deus a gente aprende como se comportar, né? Como se comportar para um dia poder entrar lá. O mapa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que nós somos filhos de Deus.
Nós somos cidadãos do céu, nós não somos deste mundo, na qual a palavra já nos diz que jaz no maligno. Nós vemos pela palavra do Senhor que o príncipe desse século é Satanás, é o diabo. Então nós não somos daqui. A nossa identidade é uma identidade celestial. Por isso nós somos diferentes. Por isso nós não somos como o mundo. Aleluias. Por isso que nós somos honestos, ou menos devemos ser, né? Honestos, devemos ser bons cidadãos, devemos já se afastar da mentira, dos escarnecedores. Aleluias. Por isso nós somos diferentes, porque nós somos cidadãos do céu. E sabendo que nós somos cidadãos do céu, aleluia, sabendo que nós não somos daqui, nós não podemos nos corromper. Não podemos corromper o nosso modus vivendi. Mesmo que nós estamos, né, como aqueles jovens estavam lá na Babilônia, uma terra diferente, uma terra pagã, pecaminosa, assim também nós estamos aqui neste mundo. E assim como eles não se contaminaram, nós também devemos ter a nossa identidade firme no Senhor. Não se contaminar, permanecer firme em quem somos no Senhor, não se contaminar com as iguarias do rei deste mundo, do rei deste século. Aleluias, é assim que nós devemos agir, como esses moços que nos trazem este exemplo. Aleluias, nos trazem este exemplo maravilhoso, glória a Deus, aleluias. Então o que nós aprendemos com eles? Aprendemos que devemos estar firmes na nossa identidade. Aleluias, aprendemos que devemos estar firmes em quem nós somos no Senhor. Aleluias. Mais à frente, aí no livro de Daniel, vai nos falar de outro fato que ocorre agora com os amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias. Naquele momento em que o rei Nabucodonosor constrói ali aquela estátua de ouro, aquela imagem de ouro, e manda que todos os babilônicos se dobrassem. E ele lança um decreto: aquele que não se dobrar após ouvir aí o som de todos os instrumentos, aquele que não se dobrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Olha só. E aí nós vemos esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, né? Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos ali que o povo se dobrou depois de ouvir a música e eles permaneceram em pé. Olha só, eles tinham uma ameaça sobre eles. Aquele que não se dobrasse iria ser lançado na fornalha de fogo ardente para morrer. Por quê? Porque teria desobedecido ao rei Nabucodonosor. E nós vemos esses jovens, uma vez mais, tomando posição de homens de Deus. Olha que coisa mais linda! Tomando posição de servos fiéis do Senhor. Veja, eles estavam vivendo lá, né, trabalhando, servindo ao rei, mas no momento em que algo começou a ferir a sua fé, a sua crença, eles se negaram a aceitar, a obedecer. Eles se negaram a consentir no erro. Por quê? Porque eles sabiam que há um só Deus que merece ser adorado. Aleluias! Há um só Deus que merece ser exaltado. E não era aquela imagem de ouro. Não era aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito, que tinha sido feito por mãos humanas. Não. Era o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. E diante deste decreto, eles simplesmente se negaram a se dobrar. Olha só que lição, eles se negaram a se dobrar. E eu creio que todos os ouvintes já conhecem a passagem, né? Que eles permaneceram firmes e ali o rei, então, né, mandou que lançassem eles na fornalha. E olha que o rei ficou tão enfurecido que ele mandou aquecer 7 vezes mais. Mandou aquecer muito mais ainda a fornalha. Ao ponto de que aqueles que foram largar os meninos dentro da fornalha, eles morreram. Por causa de tanta caloria, de tão quente que estava aquela fornalha.
E nós vemos então esses moços sendo ameaçados de morte, né? E diante daquele perigo, eles permaneceram firmes na sua identidade. Eles permaneceram firmes em quem eles eram no Senhor. Eles sabiam que Deus não se agradava daquilo. E olha só, eles tinham uma fé tão grande no Senhor que eles responderam, né? Responderam para o rei, dizendo assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só a ousadia desses moços. A ousadia desses moços. Eles foram no rei, ó rei, fica tu sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar das tuas mãos. E se ele não quiser nos livrar, igual nós não vamos nos dobrar diante desta imagem e não vamos adorar os teus deuses. Olha só que maravilha, olha que atitude. Quantos de nós, às vezes, erramos por muito menos? Eles estavam ali, a vida deles estava em risco. Com certeza eram novos, podiam ter pensado, nós temos tanto para viver, vamos se dobrar aqui só uma vez, depois a gente pede perdão para Deus. Não, não. Eles ficaram firmes na sua identidade. Eles sabiam que eles não eram da Babilônia e que eles não serviam a esses deuses babilônicos. Aleluias! E quantos de nós realmente, por muito menos, nós negamos o Senhor? Né? Quantos de nós, às vezes, negamos o Senhor para que um colega não zombe de nós, não faça chacota? Quantos, né, às vezes, jovens na escola, né, negam ao Senhor com as suas atitudes, para que não sejam caçoados, zombados? Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, por muito menos, erramos contra o Senhor, perdemos a nossa essência, perdemos a nossa identidade? Aleluia! Quantos de nós erramos? E olha só, esses 3, eles foram ameaçados de morte. E mesmo assim eles permaneceram firmes, sabendo que o Deus deles não era uma estátua de ouro, e sim era um Deus vivo. Era um Deus que poderia livrar eles da morte. Era um Deus que poderia lhes resgatar dali. Ou, se eles morressem, eles sabiam que eles iam para a glória. Eles iam se encontrar com este Deus que eles tanto amavam e que eles tanto adoravam. Olha que maravilha, aleluias. E a gente vê então que o rei manda lançá-los na fornalha, mas ali Deus se manifesta, livrando eles deste fogo ardente. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? Foi lançado aqueles 3 moços e o rei enxergou 4. Contanto que ele chega e pergunta, não foi 3? Não foi 3 que nós lançamos lá dentro? Eu vejo um quarto, e este quarto, ele é semelhante ao filho de um Deus. Olha que maravilha. Jesus estava lá na fornalha com aqueles jovens. Nós vemos que eles saíram de lá, o rei manda que eles saíram intactos. Nem cheiro de fumaça, eu acredito que tinha na roupa. Deus livrou eles. Imagina se eles não tivessem sido fiéis, se eles tivessem negado a identidade deles. Imagine o que aconteceria se eles tivessem negado quem eles eram no Senhor. Com certeza seria diferente. Eles até iriam viver na vida física, mas com certeza o Senhor não iria se agradar daquilo. Mas eles, mesmo diante de uma ameaça de morte, eles permaneceram firmes e puderam glorificar o nome do Senhor através do milagre que o Senhor operou na vida deles, de salvar, de livrá-los. Imagina os trabalhadores, aqueles homens que foram levar eles lá, morreram ao chegar perto das chamas da fornalha. E eles lá dentro não sofreram nada. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele se responsabiliza pelas nossas vidas.
É isso que nós precisamos entender, é isso que nós aprendemos com esses moços, não negar a nossa identidade. Não, jamais negar a nossa identidade. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele se responsabiliza por nós quando nós nos responsabilizamos em ser verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Lembre-se disso. Não podemos nos parecer nem um pouquinho com alguém deste mundo. Nós não somos daqui. Nós vamos um dia voltar para casa. Mas para nós voltar para casa, ter livre acesso para voltar para casa, nós precisamos permanecer firmes na nossa identidade. Para encerrar aqui, temos o episódio ali que Daniel passa quando foi lançado na cova dos leões. O decreto era que ninguém orasse ou pedisse, fizesse pedidos a outro que não fosse o rei. A nenhum outro que não fosse o rei. Eles montaram uma tramóia ali, como a gente diz, né? Pra pegar Daniel. Mas nós vemos que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E ele ia lá na janela e orava ao Senhor. E nós vemos então que o decreto foi esse, que ninguém, por 30 dias, ninguém fizesse pedido algum, oração alguma a outro que não fosse o rei. E nós vemos que, diante deste decreto, Daniel nem deu bola, nem ligou para isso, ele permaneceu firme na sua identidade. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como de costume. Ele permaneceu firme. Ele sabia que o decreto dizia que quem desrespeitasse essa ordenança ia ser lançado na cova dos leões. E ele não se amedrontou diante disto. Ele não se amedrontou, ele continuou orando. Ele podia, sabe o que ele podia ter feito? Ele tinha costume de ir na janela. Ele podia ter, quem sabe, orado sem ir na janela. Ele podia ter orado escondidinho em outro canto. Não, ele não se escondeu. Ele foi para a janela porque ele queria ficar lá, se eu não me engano, orava na janela para ficar virado para Jerusalém, né, para Terra Santa. E ele não se dobrou, não negou sua identidade de hipótese alguma. Ele continuou, foi lá as 3 vezes ao dia, ia na janela e ia orar, sim. E ali então enxergaram isso, foram falar para o rei, e ele foi lançado na cova dos leões. E lá ele recebeu vitória. Assim como Ananias, Misael e Azarias receberam vitória lá na fornalha, Daniel também recebeu vitória na cova dos leões. Ele entrou para a cova dos leões e o rei foi lá então ver como é que ele estava. Pensando, morreu já, foi devorado. E estava lá Daniel, bem amigo dos leões. Só Deus para fazer isto. E como disse, Deus, ele se responsabiliza por aquele que tem responsabilidade com a identidade. No momento em que nós deixamos a identidade celestial de lado, pode ter certeza que Deus não tem mais responsabilidade. Daniel permaneceu firme e o Senhor honrou ele. E é assim que nós devemos ser, firmes, sabendo quem somos em Deus. E que Ele estará sempre do nosso lado, enquanto nós tivermos responsabilidade com a nossa identidade, esta identidade que Ele nos deu. Então é isso que nós aprendemos com estes 4 jovens. Nesta noite é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que devemos permanecer firmes em quem somos no Senhor. Não negue, você jovem, quem sabe está me escutando, ainda estuda, faz faculdade ou até mesmo trabalha fora. Não negue a sua identidade para agradar o mundo. Não negue a sua identidade para ser aceito na rodinha de amigos. Não negue a sua identidade para ser aceito ali num grupinho do serviço. Não negue a sua identidade, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar por você honrar como cidadão do céu. Aleluias. É o que nós aprendemos com Ananias,
Misael, Azarias e Daniel. É o que nós aprendemos nesta noite. Glória